Olá, boa noite. Gênero, você já leu ou ouviu falar algo sobre esse tema? Foi uma das palavras que mais se destacou em 2018 e ainda nos dias de hoje. Afinal, o que é gênero? Saiba agora no Jornal da UFO. Hora do Giro de Notícias. A BR-365 vai passar por reparos emergenciais em trechos da região do Triângulo Mineiro. As obras são de responsabilidade do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, DENIT. A Justiça Federal acatou um pedido do Ministério Público Federal que apontou problemas em alguns pontos da rodovia, como quedas de árvores, riscos de deslizamentos e buracos. E agora uma notícia internacional. O ditador venezuelano Nicolás Maduro tomou posse hoje para um segundo mandato que vai até 2025. Para a oposição e parte da opinião pública internacional, Maduro venceu as eleições consideradas fraudulentas. Está certificado mi juramento y desde hoy asumo la presidencia de la República para el segundo periodo, electo por el pueblo 2019-2025. Aquí estoy, listo de pie para democráticamente llevar las riendas de nuestra patria hacia un mejor destino, hacia un destino superior. A abstenção de eleitores foi maior que 54%. No momento, a Venezuela passa por crise e aproximadamente 3 milhões de pessoas deixaram o país, que está com falta de remédios e alimentos. Agora, então, vamos para o tema do Jornal da UFO de hoje. Você sabe o que é gênero? Na Universidade Federal de Uberlândia, existem pesquisas relacionadas a essa palavra tão citada atualmente. Conversamos com duas pesquisadoras e com algumas pessoas nas ruas para entender melhor. No mundo vivem mais ou menos 7,6 bilhões de pessoas. No Brasil, a população já ultrapassou os 208 milhões. Se tem muita gente, com certeza existem diferenças, inclusive biológicas. Para essa pesquisadora do Núcleo de Estudos de Gênero da Universidade Federal de Uberlândia, essas diferenças, principalmente as utilizadas para diferenciar homem e mulher, às vezes são usadas para promover uma sociedade desigual. Quando a gente fala em gênero, a gente está falando em uma categoria relacional que fala das construções sociais, históricas e culturais de masculinos e de femininos. Simone de Beauvoir, lá nos anos 50, já tinha dito no livro Segundo Sexo, por conta da subalternização feminina, historicamente, que ninguém nasce mulher, torna-se. Eu acrescentaria, ninguém nasce mulher nem homem. Torna-se, se constrói como? Porque aquelas funções, as representações sociais, o que pode, o que não pode, o que são os proibidos, os interditos, a própria performance corporal, ela é construída. Na opinião dessa psicóloga, que fez mestrado sobre o tema na UFO, não funciona colocar em duas caixinhas o que é coisa de homem e o que é coisa de mulher. Nessas ideias que são propagadas, que correspondem a papéis, né, que determinam os papéis, olha, em função dessas ideias, o homem é assim, a mulher, mas tem que cuidar de casa, o homem tem que fazer determinada coisa. Então, essas ideias, elas não condizem, não contemplam a diversidade de pessoas que a gente tem na sociedade. Então, assim, existem mulheres que querem ter práticas ou posturas, por exemplo, jogar futebol, né, que não seria algo que na nossa sociedade seria colocado como algo masculino. Imagine uma família formada por esposa, esposo e filhos. De quem você acha que é a responsabilidade de pagar as contas da casa? Homem e mulher. E de cuidar dos filhos? É o nosso primogênito, né? A gente também reveza, né? Enquanto um trabalha, o outro cuida. Então, a gente vai dividindo na medida que a gente pode, né? Educação também é papel de pai. Claro, o pai, como se diz, né? É fundamental. Pode deixar de lado não, né? E o tanto que é bom aí, que delícia. Isso aqui é a coisa melhor do mundo. Isso aqui é uma delícia, a coisa mais boa do mundo, né? E de fazer as tarefas domésticas, como lavar a louça? A responsabilidade é de ambas as partes, né? E como você cuidar do filho, não é só para a mulher também, o homem também pode cuidar, lavar a louça, lavar a roupa.
Porque não é só a mulher que também tem que cuidar de casa. Porque eu acho que a mulher dentro de casa trabalha mais do que nós homens fora de casa. A Rayane e outras 2 pesquisadoras da UFO fizeram essas perguntas para 955 moradores de Uberlândia. A ideia foi entender se eles acham que existem papéis diferentes para cada um em famílias formadas por homem, mulher e filhos. Cozinhar, limpar a casa, lavar louça, acompanhar atividades escolares dos filhos e levá-los ao médico foram consideradas atividades que só a mulher deve fazer ou ambos têm que realizar juntos. Em torno de 5% das pessoas ouvidas disseram que só pessoas do gênero masculino têm responsabilidade nesses casos. A única tarefa da qual a maioria acha que o homem deve fazer sozinho é a de executar consertos em casa. A maior parte disse que os 2 têm responsabilidade de fazer compra de supermercado, brincar com filhos, levá-los à escola e interferir quando fazem algo errado. A maioria também disse que trabalhar fora de casa é algo tanto para homens quanto para mulheres. O que a gente percebeu é que as pessoas mais novas, né, porque a gente fez o cruzamento entre os dados sociodemográficos, as pessoas mais novas são mais igualitárias do que as pessoas com mais idade, né, que a gente fez a pesquisa de 20 até 49 anos. As pessoas entre 20 e 29 são mais igualitárias que as entre 40 e 49 anos. As tarefas domésticas são feitas com as mãos e não com as genitálias. Portanto, é tarefas de todos aqueles que têm mãos dentro da casa. As pessoas até brincam e dizem que mas hoje tem eletrodomésticos, está tudo mais fácil. Opa, mas espera aí. Para colocar a roupa na máquina de lavar, alguém fez isso. Isso levou tempo e, portanto, é trabalho e tem valor social. E é graças a esse trabalho doméstico que é feito, e não é pouca coisa, lavar, passar, cozinhar, levar, buscar relações públicas. Geralmente são as mulheres que cuidam dos idosos, dos doentes, dos deficientes físicos. Isso é trabalho importante. E é graças a esse trabalho, por vezes não remunerado, sem férias, sem 13º, sem licença maternidade, que os outros membros da casa podem sair para ganhar o din-din fora. Então é importante a gente entender que dupla ou tripla jornada de trabalho nunca foi conquista. Isso é fardo. Conquista é distribuição de tarefas domésticas, de cuidados. Para a pesquisadora do Núcleo de Estudos de Gênero da UFO, falar sobre gênero é uma maneira de promover a família, a partir do momento em que se discute a igualdade de gênero. Não que os 2 sejam iguais, mas que nenhum é superior ao outro. Por isso, também seria uma maneira de combater violência. Quando ele espanca a mulher e diz, eu espanquei porque a janta não estava pronta às 7, o problema não é a janta, o problema é a construção de gênero. Há um prejuízo bastante significativo, e não só para as mulheres, para os homens também. Essa educação diferenciada ao invés da educação integral, essa educação fragmentada, essa não fluida, ela compromete homens e mulheres. Essa coisa do homem ter que ser o super-homem, não poder chorar, isso é um prejuízo enorme. Tem 2 sacos lacrimais aqui feitos para isso, é preciso chorar sim. É um desserviço quando a gente verifica no campo da educação e nos legislativos a retirada da discussão de gênero ou da diversidade, primeiro que viola direitos humanos, viola tratados nacionais e internacionais, Constituição, e é um desserviço para toda a comunidade, porque ao invés de se promover famílias, você cria um contexto bastante favorável para a violência conjugal, para a violência doméstica, para estupro, para assédio sexual. E, portanto, a discussão de gênero é urgente, é para ontem. Então, é sobre isso mesmo que vamos discutir hoje. Os convidados são a Flávia Teixeira, que é professora da Faculdade de Medicina da UFO. Boa noite, professora, bem-vinda. Boa noite, Fabrício. E também aqui com a gente está o Fabrício Vilela. Ele é pesquisador do Núcleo de Estudos de Gênero da UFO, que é o NEGEM, e também mestrando do Programa de Pós-Graduação em História da UFO. Boa noite, bem-vindo. Boa noite, obrigado pelo convite. Nós que agradecemos. Vamos começar então, Vinícius, com você. Você que é um pesquisador dessa temática, vamos definir esse conceito. O que é gênero? Gênero é um conceito que tenta dar conta das construções sociais, culturais e históricas de masculinidade e feminilidade. Dentro do campo dos estudos feministas há várias perspectivas. Então temos inúmeras autoras que trabalham com esse conceito. Eu vou citar algumas delas, que é a Gayle Rubin, que é uma antropóloga, ela que propõe essa gramática em 1975. Ela usa a gramática sistema, sexo e gênero para mapear e analisar como é que são construídas essas diferenças de homem e de mulher em determinada sociedade. Então, esse conceito,
ele inicia na década de 60, quando um psicólogo chamado John Money, ele teoriza sobre a possibilidade de mudar cirurgicamente e endocrinologicamente um ser humano de genitália ambígua. Esses seres humanos de genitália ambíguas, considerados antes como hermafroditas e hoje como intersexuais, eles colocam em jogo uma retórica dualista e binária de pênis e vagina que eles não estavam conseguindo identificar e classificar. Então, esse conceito ele surge no campo da psicologia com a possibilidade de mudar a morfologia do corpo. Posteriormente, as pensadoras feministas elas vão pegar esse conceito, né, a Gayle Rubin, por exemplo, e vai teorizar sobre essa elaboração, como é que elabora o que seria ideal e adequado para um homem e uma mulher em uma determinada sociedade. Interessante, professora Flávia. E você, principalmente na área da saúde, como que vocês entendem essa ideia, esse conceito de gênero? Então, eu vou caminhar com o Fabrício, né? E, então, quando ele traz para a gente a questão do John Money, né? Ele está dizendo de um autor que foi importante, que marcou um campo e que estava dizendo para a gente de acreditar, né? Numa perspectiva de que o gênero seria então uma atribuição da cultura e que era possível você modificar um corpo a despeito do gênero. Hoje não se pensa mais dessa forma, né? A gente costuma dizer que é importante pensar que o corpo importa enquanto matéria também, né? Disso um pouco que a Butler vai tratar quando ela vai tratar do corpos que importam. Então, assim, hoje, na perspectiva que nós trabalhamos, nós pensamos que como que biologia e cultura dialogam na subjetivação das pessoas, né, na construção de uma identidade de gênero, porque são conceitos diferentes, né? Quando eu venho para o cenário pensar o que eu estou falando sobre gênero, sim, eu estou pensando como que existe uma distribuição do masculino e do feminino, né? E como que essa distribuição posiciona os sujeitos em lugares de privilégio e lugares, muitas vezes, de vulnerabilidade. Então, como que distribui-se vulnerabilidades de forma desigual na nossa sociedade. E aí, se a gente pensar as mulheres, né, e se a gente pensa num recorte, né, de sexualidade e de gênero, a gente vai pensar a população LGBT, né, principalmente, como é distribuído. Então, nesse cenário, né, a gente tem escutado muito pouco sobre gênero, né? Embora a gente lide com gênero o tempo todo, né, informa as nossas práticas no campo da saúde e no campo da educação, no campo do direito, em todos os lugares, o gênero informa, né? As pessoas dizem assim, o que me interessa se alguém é homossexual? Tá certo, né? Então, assim, o que me interessa, então, por que você usa aliança para contar para mim da sua heterossexualidade, do seu casamento heterossexual? Você não precisa dizer, né? Você bota uma baita de uma aliança, né? Ao me contar disso, você está se posicionando no mundo, né? E aí o que a gente tem encontrado, na verdade, não é uma perspectiva de tentar entender gênero, mas é muito mais de combater. E na perspectiva de que quando você adota um termo que está sendo vulgarizado, né, e acho que ele é vulgar mesmo, no sentido, né, de ciência, que é a ideologia de gênero. Né? A gente não está discutindo sobre gênero, né? Nós estamos encontrando uma categoria que a gente chama uma categoria acusatória, que se chama ideologia de gênero. Partindo desse ponto que você falou, Fabrício, na sua opinião, por que as pessoas, né, até mesmo quem está nos assistindo, por que então fazer essa pergunta, né? Por que conhecer esse conceito de gênero, se ele é de fato uma construção social? As pessoas têm sim que entender, estarem antenados a essa questão. O que você pensa sobre isso? Então, como eu havia dito anteriormente, cada autora feminista ela vai utilizar desse conceito e vai dar um novo significado para ele. Atualmente, tem uma pensadora muito importante, que inclusive ela veio ao Brasil umas 2, 3 vezes, que é a Judith Butler. É uma filósofa muito importante nesse campo de estudos. Na década de 90, ela publica um livro que chama Gender Trouble, que foi traduzido para o Brasil em 2003, que chama Problemas de Gênero, Feminismo e Subversão da Identidade. Nesse livro, ela propõe
compreender o gênero como um efeito de práticas linguísticas e discursivas. Por exemplo, meninas fecham as pernas, menina não senta de perna aberta, menino não chora. Todos esses enunciados performativos marcam nossa existência e constituem aquilo que ela vai chamar de estilo corporal. O movimento do corpo, ele é efeito desses discursos, e mulheres e homens escutam esses discursos e passam a se constituir enquanto tal. Então, assim, apontar essa perspectiva dessas pensadoras é interessante para combater uma perspectiva que está totalmente errada dessa da ideologia de gênero. O que essa perspectiva da ideologia de gênero vem expressar é o seguinte: ela quer combater um avanço na área do movimento feminista e do movimento LGBT. Essas pessoas estão tendo acesso à universidade, que é as tecnologias de poder significar o mundo, poder mudar o mundo. E isso tem gerado uma ansiedade pelas pessoas que são heterossexuais, né? Então, tem mobilizado ali os setores conservadores, a igreja, tanto católica quanto evangélica, então se tornaram aliados nessa cruzada, e o objetivo principal é frear mesmo as conquistas dos dois movimentos que citei aqui, o movimento feminista e o movimento LGBT, dos anos 60 para cá, e no Brasil particularmente a partir dos final dos anos 70 para 80. Daqui a pouco então a gente continua a nossa conversa. Menino brinca de carrinho e menina de boneca. Alguma vez você já ouviu essa frase? Será que é uma questão de gênero? Após o intervalo, vamos falar mais sobre o assunto. Aproveite e envie para a gente as suas perguntas. Pode ser no Facebook ou Instagram da TV Universitária, e tem também o WhatsApp. Anota o número 99639-7880. Voltamos já. Estamos de volta e agora vamos saber como fica a previsão do tempo para a véspera desse fim de semana. Uberlândia vai ter uma sexta-feira parcialmente nublada e temperaturas entre 19 e 29 graus. Algumas pancadas de chuva podem surgir à tarde. Em Patos de Minas, o dia começa com sol, mas pode chover. Mínima de 20 graus e máxima de 29. Possibilidade de chuva também em Monte Carmelo. A máxima fica 30 graus e a mínima 19. Sol entre nuvens em Ituiutaba. O calor vai ser menos intenso e a temperatura máxima fica na casa dos 32 graus. A mínima é de 21. Em Patrocínio, a sexta começa nublada e a chuva deve chegar à tarde ou à noite. Mínima 16 graus e máxima de 31. A chegada de um bebê na família envolve compra de enxoval e muitos preparativos. Nas lojas, geralmente o rosa e o azul são clássicos. Na hora de brincar, bonecas e carrinhos são brinquedos tradicionais. Conversamos com pais e uma pedagoga para entender se geralmente cores e brinquedos são pensados para públicos específicos, meninos ou meninas. O microfone chamou a atenção da Maria Clara enquanto a gente entrevistava o pai dela, o Marcelo. Na imaginação dos pequenos, quase tudo pode virar brinquedo. E na opinião dos pais, será que certas brincadeiras são para menino e outras para menina? Se ela quisesse brincar de carrinho, de bola... Ela gosta de bola, realmente. Às vezes pode ser até uma jogadora de futebol, que ela gosta muito, tem um domínio. Maria Aparecida é mãe do Anthony. Ela não vê necessidade de diferenciar cores ou brinquedos para meninos e meninas. A cultura que a gente vive ainda tem esse preconceito de o que é de menino, o que é de menina, brincadeira, mas eu acredito que não. Como diz, a criança ela tem que ser livre para ela brincar com o que ela quiser. E não é um brinquedo ou uma cor que vai definir o que a pessoa vai ser. Estamos na brinquedoteca da Escola de Educação Básica da Universidade Federal de Uberlândia. Por aqui, 240 crianças com idades entre 4 e 7 anos aproveitam para se divertir com uma diversidade de brinquedos. A vice-diretora da escola conta que na lista de material escolar que os pais das crianças recebem estão incluídos brinquedos. Bonecas, carrinhos,
jogos, fantasias, bambolês, bolas, cordas. Nós colocamos alguns nichos, exemplos, possibilidades de compras, porque nossas famílias também são diversas. Então, nós atendemos um público diverso. Aí as famílias, quando vão até as lojas, quando vão fazer as suas escolhas, elas escolhem. Então, nós não podemos dizer para a família qual ela vai comprar. Isso é dela. A Emily deu de presente para a filha, Laura, um caminhão do Corpo de Bombeiros. Teve gente que estranhou. O intuito dela, tipo assim, é salvar os animais com esse carrinho. Então, assim, eles são muito inocentes, né? Às vezes a gente adulto que põe muita malícia nas coisas, né? E sobre as cores? Eu não acho, assim, que tem uma definição. Isso é para menina, isso é para menino. Mas, assim, você não sai de uma maternidade com uma menina vestida toda de azulzinho, assim, né? Normalmente é um rosa, um vermelho. Mas eu não acho que isso define, não. Tipo assim, tem coisas que é pro sexo masculino, tem coisa que é pro sexo feminino, não. Para a pedagoga, estamos falando de uma questão cultural. Então você tem uma gama de diversidade enorme. Não tem só rosa e azul. Acredito que o importante é aprender, dialogar, observar, ouvir as crianças quanto às suas escolhas. E é isso que um pouco a gente tende a fazer aqui na escola. Seja vestindo azul, rosa ou outra cor, com esse ou aquele brinquedo, fato é que criança gosta mesmo é de brincar. Professora Flávia, essa questão de escolhas de cores, brinquedos e tantos outros aspectos são construções de gênero? Sem dúvida, né? Na verdade, acho que a gente pode pensar, né? Entra numa loja de brinquedos, né? Observa aquele cenário e pergunte para uma vendedora. Diga a ela, quero comprar um brinquedo para um menino ou para um bebê que acabou de nascer e é uma menina. Ela vai te direcionar para determinadas escolhas. E isso importa para a gente, por quê? Porque se a gente entender os brinquedos como prótese de gênero, nós vamos pensar o que o brinquedo informa, o que ele te ensina. Então, quando você pega uma boneca, está lá uma descrição de um cuidado. E quem deve cuidar? Quando fiz meu mestrado, naquele ano, foram lançados 2 brinquedos. Um dizendo ser para menina. Era um tanquinho, e ele envolvia o esfregar a roupa desses tanquinhos. Era essa a tecnologia envolvida. E estava escrito, você pode lavar as suas próprias roupinhas. Para os meninos, o que era naquele momento anunciado como o brinquedo? Era uma nave espacial, com toda a tecnologia envolvida, e explicava por que deveria ser vedado para ao entrar no espaço. Então, um conjunto de informações que deveria posicionar um menino nesse lugar social, né? Então, isso é diferente, são lugares diferentes, e quando a gente diz que o gênero ameaça, porque exatamente o que o gênero vem dizer enquanto conceito nada é natural nessa perspectiva, né? Nós temos, então, não são destinos, mas são anúncios de lugares, posições de sujeitos que as pessoas devem ocupar. A partir de um anúncio, aí sim, nasceu menina porque tem uma genitália, né, que é lida como menina, que é uma vagina, e diz a ela que lugar social é esperado dela, né? E isso vai se constituindo de tal forma que parece um lugar mágico, um lugar que foi dado pela natureza. As mulheres são naturalmente cuidadosas, elas são naturalmente mães, elas são naturalmente destinadas ao cuidado e mais habilidosas. Não se pensa que desde a infância as meninas são ensinadas a cuidar, a despeito dos meninos, né? Então, nessa brinquedoteca onde fiz meu mestrado, quase 2 décadas, né? Nós tínhamos meninos brincando de bonecas e meninas de carrinho, mas os meninos me chamavam muito a atenção, porque eles carregavam as bonecas e as posicionavam de cabeça para baixo nos carrinhos de compra.
E aí eu dizia, interage com o brinquedo, mas não constrói da mesma forma a relação de cuidado, porque essa naturalização ela é muito forte na nossa sociedade. Então, uma mulher é naturalmente cuidadora, é como se o cuidado fosse parte de uma biologia, né? E não todo um construto que se tem para se formar isso. E sair desse lugar envolve muita luta, né? E o feminismo veio mostrar isso para a gente. E acredito que por isso a gente enfrenta, né, hoje, né, essa categoria acusatória que é a ideologia de gênero, né? Então, assim, as escolas não ensinam gênero nessa perspectiva da ideologia de gênero, de uma ameaça, principalmente às famílias, né? Que esse é o discurso feito. Acho que se o Fabrício quiser dizer, né? Antes da gente continuar, Fabrício, com a sua opinião, nós recebemos a opinião de um telespectador, o nome dele é Sidney. Ele afirmou que não é favorável a esse debate, mas só gostaria de deixar claro que o Jornal da UFO não está se posicionando contrário ou a favor. O nosso objetivo é de cunho educativo, explicar essa questão que sim está sendo debatida na sociedade e na mídia como um todo. E respeitamos a opinião do Sidney e de todos os nossos telespectadores e comunidade acadêmica da UFO. Fabrício, então a sua opinião a partir do que a professora disse. Então, dando continuidade à linha de raciocínio que a Flávia propõe, a masculinidade, que é algo que a gente precisa pensar muito nesse contexto, ela é produzida como uma forma de expressar a violência ou de permissividade de expressar a violência. Tem uma pensadora que chama Virginie Despentes, ela vai pensar sobre essa possibilidade não, mas essa construção histórica que constrói os homens como violentos, né? Pegando a lógica do brinquedo, que são próteses de gênero, que acabam criando formas de ser e agir no mundo. Não é que todos os meninos que brincam de arma vão ser violentos em si, mas que interpela a violência. A gente tem assistido progressivamente os índices de estupro, de violência contra LGBTs, a população negra, de uma forma assustadora. Essas violências, elas aconteciam em outros contextos, só que no contexto em que a gente está inserido, a possibilidade de denúncia, né, e o acolhimento que as vítimas têm ao fazer denúncia tem sido muito rico para mudar essa estrutura, essa violência. Um pensador, Achille Mbembe, ele propõe o uso da categoria necropolítica, que é a política de morte, e como esse governo, por exemplo, que entramos agora, o governo do Jair Bolsonaro, que representa isso, essa masculinidade militarizada, a militarização da cultura, a gente pode pensar como isso veio sendo construído. Eu trabalho com cinema, e como isso veio construído de uma forma semiótica, que é o corte de cabelo. Inclusive esse que eu estou usando aqui, eu uso ele já para fazer a desconstrução ao citar ele, porque essa construção foi muito sutil de 2013 para cá, né? Hoje você vê barbearias e você vê a arquitetura dessas barbearias, como elas também interpelam a formas de masculinidade. Então, essa adesão a por exemplo, um candidato que é militar, foi de uma forma muito sutil e inconsciente, interpelando os homens a essa masculinidade violenta que nós temos que combater. Infelizmente, desculpa interrompê-los, mas é porque o nosso tempo chegou ao fim. É um tema importante, podemos até abordá-lo em uma outra oportunidade. Professora, muito obrigada pela sua participação aqui no Jornal da UFO. Fabrício, muito obrigada também por tudo que você compartilhou com a gente. Então, o Jornal da UFO de hoje fica por aqui. Uma ótima noite para você e até mais.